Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para tu que tá aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e esse é o Dicast, Direito em Podcast. Esse podcast maravilhoso feito aqui na Vox, em Santarém, Pará, dedicado aos melhores assuntos da área jurídica e as maiores atualidades na área do direito. Hoje nós estamos aqui com a doutora Cíntia Soares, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Pará, advogada. Doutora, seja muito bem-vinda. E professora também, destaque. Doutora, seja muito bem-vinda aqui para o podcast. É uma honra lhe receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, falar um pouquinho do direito do consumidor, que é algo tão atual e tão necessário nos dias de hoje. Doutora, eu vou pedir para que a senhora se apresente para a gente, né? Como a senhora entrou no direito? O que lhe brilhou os olhos? Como é a sua história no direito para a gente? Bom, meu nome é Cíntia Soares, como você já falou, e a minha história com direito é uma história de família. O meu pai, ele era advogado e eu cresci vendo a atuação nele. Quando eu era criança, eu presenciei muitas vezes os clientes naquela época, há mais de 30 anos atrás, agradecendo pelo que ele tinha feito. Naquela época, ele recebia muitos presentes e os agradecimentos calorosos em casa, recebia jantares, patos, galinhas. E eu via isso dentro da minha casa, a alegria, a satisfação que aquele trabalho dava. E isso foi me encantando de ver a forma que ele tratava o direito, a forma que ele tratava as pessoas, a dignidade que ele trazia para aquelas pessoas. E me deu vontade de seguir a profissão dele, de honrar aquela profissão, de dar continuidade àquele trabalho. E assim eu quis fazer direito e dar continuidade ao escritório do meu pai. A senhora está formada há quanto tempo, doutora? Desculpa. Nós já temos 20 anos de formada. Uma boa história no direito. Uma boa história. E como foi que a senhora entrou na parte acadêmica, né? A senhora é professora da UFOPA, ministra a parte de Justiça Restaurativa, né, JR. Como a senhora entrou nessa parte da docência? A docência, eu entrei logo após terminar o curso. Eu me formei e, em seguida, eu já iniciei a pós-graduação e recebi um convite na época da FIT, para assumir a disciplina de introdução ao estudo do direito. Então, eu saí da academia e imediatamente recebi o convite. Eu era uma boa aluna e um professor me fez o convite. E eu, de lá para cá, nunca mais saí do ensino acadêmico. Já ministrei várias disciplinas, passei 10 anos como professora, primeiro da FIT, depois no IESP de disciplinas jurídicas, depois fui professora temporária da UFPA, que nós não tínhamos ainda a UFOPA, fiz o concurso em Belém, passei para a UFPA e quando a UFOPA chegou em Santarém, fui transferida para a UFOPA. Hoje eu ministro Direito do Consumidor na UFOPA, Justiça Restaurativa, Direito Empresarial e Direito Civil, a parte contratual. Nem é muita coisa, né? É porque na Federal nós somos contratados por ramo. Uhum. Ou você é professora de direito público ou você é professora de direito privado. Então, dentro do ramo do direito, eu sou professora do ramo do direito privado. Então, eu assumo as disciplinas que são vinculadas. Direito do consumidor, direito civil, contratos, direito empresarial, todo esse nicho que vincula essas áreas afins ligadas às disciplinas que eu trabalho. Uhum. E aí, a gente conversou isso, eu acho que foi no último podcast, foi com a Yasmin, que o direito ele é uno, né? Sim. Só que por uma questão didática, a gente separa para ficar muito mais compreensível, talvez. Né? A gente consegue entender melhor, lidar melhor com o direito. Mas ele é uno, né? E aí vem justamente essa questão das afinidades das matérias, né? E como que a senhora entrou no consumidor, no direito do consumidor? Consumidor, para mim, foi assim, primeiro foi uma paixão. Quando eu comecei a estudar as disciplinas, que eu fui para o ramo do direito civil, eu acabei, por causa da universidade, tendo esse leque
de afinidade e ter que dar aula mesmo nessas matérias. Eu me apaixonei pelo ramo do direito do consumidor e comecei a fazer algumas atividades de extensão, alguns projetos, como elaboração de cartilhas. Comecei a levar esse conhecimento para a sociedade, por ser um tema muito relevante, e verificando que em Santarém nós tínhamos muita deficiência desse tipo de conhecimento, me deu a necessidade, eu tive a necessidade de levar esse conhecimento fora os muros da universidade. E por sermos uma universidade pública, eu sempre levo aos nossos alunos aquela consciência: vamos fazer o nosso papel social? O Estado já está fazendo por nós, que será dar o estudo de forma gratuita para vocês. Então, vamos dar esse retorno, que é sair desse muro aqui e levar esse conhecimento à sociedade. Por quê? Todo cidadão é consumidor. Quando o cidadão acorda, ele já acorda comprando um pão. Ele está dormindo, ele está consumindo energia, ele está consumindo água, ele pega um mototáxi para ir para a faculdade, ele pega um ônibus. Tudo que ele faz na vida é através de um contrato. Ele nem sabe disso. Ele nem sabe que ele está com um contrato vigente quando ele está em cima do mototáxi. Às vezes ele não sabe que quando ele está comprando um pão na padaria, ali tem um direito resguardando o direito dele. Então, eu acho que é importante ele saber quais são os direitos dele. E aí, tudo isso me levou a utilizar o conhecimento jurídico, mais os nossos acadêmicos, para levar esse conhecimento à sociedade. Além de tudo isso, eu comecei a receber convite dos meios de comunicação, assim como o seu, para estar aqui hoje, para esclarecer à sociedade quais são esses direitos. Aí vinha o Dia do Consumidor, vinha a época de Natal, algumas dúvidas que a sociedade tinha e que chamava: olha, doutora, a senhora pode vir esclarecer, por gentileza? Nós temos muitas dúvidas aqui, a sociedade não sabe como resolver. Como, por exemplo, quais são os órgãos que eles têm que buscar os seus direitos? Questionamentos sobre troca de produtos, direito contratual. É uma gama de direitos que envolve o direito do consumidor e o dia a dia do cidadão. Então, tudo isso me fez cada vez mais me envolver no direito do consumidor. E ao assumir a presidência da Comissão do Direito do Consumidor da OAB, isso tomou uma proporção muito maior. Porque na presidência da comissão, a sociedade traz os problemas. E aí a gente vê a dimensão da necessidade de um trabalho maior, mais atuante. Aí veio os problemas bancários, problemas vinculados às passagens aéreas, então problemas vinculados aos idosos na questão dos contratos. Aí a paixão não para. Aí quando você começa a trabalhar, você começa a se envolver, mais coisas surgem, mais vontade de trabalhar a gente tem. Doutora, então, a gente sabe que o direito do consumidor, obviamente, o ramo do direito civil, mas ele é muito focado na figura do consumo, né? Da figura do consumidor e do fornecedor. Em poucas palavras, como eu sei se eu realmente sou consumidora para que, para mim, seja aplicada a lei, o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que ele adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Eu vou dar um exemplo para que o nosso telespectador ele possa nos entender. Você vai comprar um produto para uso próprio consumo. Então, você vai numa loja, você compra o seu celular para você usar. Você é uma consumidora. Você vai num estabelecimento, você vai comprar 15 celulares para você revender para uma outra pessoa, você não é consumidora. Mas se você for comprar para utilizar, você é. Eu vou te dar um exemplo de um supermercado. Eu tenho um supermercado e eu vou comprar para esse supermercado 15 computadores, mas para me usar no meu supermercado para colocar nos caixas. Eu sou consumidora e eu sou uma pessoa jurídica. Por quê? Porque esses computadores do supermercado eu vou utilizar como destinatária final. Então, mesmo eu sendo uma empresa, eu tendo um CNPJ, eu posso ser uma consumidora.
O consumidor, ele vai estar sendo identificado não porque ele é uma pessoa física ou porque ele é uma pessoa jurídica, mas por ele ser um destinatário final daquele objeto que está sendo adquirido. Dentro, então, dessa definição do consumidor, do destinatário final, acho que fica muito claro para a gente essa diferenciação. Tem alguma hipótese em que o destinatário final, ou então a pessoa que fica ali no meio, a senhora falou do revendedor de celular, digamos assim, existe alguma hipótese que essa pessoa em algum momento vá se enquadrar como consumidor, mesmo sem ser o destinatário final, ou não? Sim, existem exceções que a lei traz. Vamos supor, você compra um produto para me dar de presente. É meu aniversário, você vai numa loja e me compra um produto. Você comprou no seu CPF, no seu nome, mas a destinatária final era eu. E esse produto me causou um problema, uma alergia. Eu posso ingressar em juízo. Não fui eu que comprei, a nota fiscal não está no meu nome, mas eu fui a prejudicada. Então, eu posso ingressar em juízo. Para a lei do consumidor, ela é uma lei tão boa que mesmo que você não seja a pessoa que comprou, que adquiriu o produto, existe a possibilidade de você ainda assim utilizar a lei em seu benefício, mesmo você não tendo comprado o produto. Então, existe sim algumas possibilidades nesse sentido. Vou dar uma outra possibilidade. Temos uma festa de casamento. Os donos da festa, o casal, contrataram um buffet. Quem contratou o buffet foi o casal, quem pagou pelo buffet foi o casal, mas 10 pessoas, por comerem um determinado prato, tiveram uma intoxicação alimentar. Essas 10 pessoas podem entrar com uma ação contra o buffet. Não foi ela que contratou essas 10 pessoas. Não foi elas que pagaram. Mas, indiretamente, elas são consumidoras indiretas, porque elas foram afetadas com o resultado daquela comida. Então, existem algumas exceções, sim, que podemos utilizar o CDC, mesmo aquelas pessoas não tendo sido as consumidoras diretas daquele produto. Doutora, a gente sabe que hoje, né, com tecnologias, enfim, com tudo aquilo que a gente já proporciona, que a gente já tem, aliás, de avanço tecnológico, as relações elas vão ficando cada vez mais complexas. Dentre elas, obviamente, né, as relações de consumo. Questões de e-commerce, questões das compras virtuais na internet. Como que a gente vê o avanço da legislação em relação a essa atualidade, digamos assim, de relações de consumo? É importantíssima a sua pergunta, porque nós temos uma diferenciação entre as compras realizadas em ambiente físico e as compras realizadas em ambiente virtual. As compras realizadas em ambiente físico, ela não tem o direito de arrependimento. Existe na lei, no artigo 49 do CDC, o direito de arrependimento, que ele tem um prazo de 7 dias, por exemplo. Quando você compra, a partir da data que você recebe a mercadoria, você tem 7 dias para se arrepender. Caso você não goste da mercadoria ou você não tenha mais interesse na mercadoria, não importa a razão, você simplesmente devolve essa mercadoria. Se você já pagou, você tem o estorno desse valor novamente no seu cartão, a devolução desse valor. Nas compras no estabelecimento físico, você não tem esse direito. Se você foi lá, se você escolheu, você não pode obrigar o fornecedor a te devolver o dinheiro. Porém, se ele te deu um prazo para essa devolução, isso foi acordado, aí você pode exigir. Respondendo a sua pergunta, o direito ele vai se adaptando à evolução da relação. Então, hoje, nós temos, sim, dentro do direito do consumidor, normas que vão se adequando a esse novo tipo de relação. O que o consumidor tem que fazer? A partir do momento que ele faz uma compra virtual, ele deve ficar com o registro do pedido que ele fez, dos e-mails que ele mandou, print das telas, daquilo que foi acordado para que ele possa exigir.
É óbvio, Sabrina, que hoje, da mesma forma que nós temos uma evolução nas compras virtuais, nós temos uma evolução nos crimes virtuais, que são aquelas pessoas que criam aquelas páginas falsas, aqueles links falsos que mandam para o seu e-mail. Infelizmente, o direito ele ainda não conseguiu criar uma forma de impedir que esse crime ocorra. Então, quando você entra numa página falsa e você faz uma compra com uma empresa que não existe, que você paga um boleto que não existe, nós não temos como te ressarcir. Então, você tem que estar muito ligado, né, para fazer uma compra numa empresa que realmente existe, numa empresa que você conheça. Antes de você fazer a compra, entra no Procon daquele estado, vê se aquela empresa teve reclamações, se aquela empresa existe, se ela tem um endereço para que você possa fazer aquela compra. Legislação que ampara os direitos do consumidor, nós temos. O problema é que, muitas das vezes, você cai num crime virtual. E aí, quando você cai num crime virtual, que aquela empresa não existe, aquela empresa não tem um endereço, depois você não consegue nem processar, porque você não consegue o endereço para localizar aquela empresa. Como que a gente consegue se prevenir dentro desse mar de empresas falsas? Como é que a gente... Algumas dicas, existe alguma forma que a gente possa observar, alguma coisa, logo desconfiar? Pesquisa no Procon, você acabou de colocar, mas outras formas, assim, porque a gente sabe também que nem sempre as pessoas têm tanta facilidade, talvez, assim, né, para encontrar alguma coisa, recebe no e-mail, alguma... Olha, a primeira dica é nunca abrir link de e-mail. Nunca abrir o comercial que te mandam. Se você quer comprar um produto, por exemplo... vem um comercial das lojas americanas com preço muito baixo. Gente, sempre desconfiem de promoção muito baixa. O produto, um celular, um iPhone, ele vale R$10.000, estão te oferecendo um iPhone 14 por R$1.000, desconfie. Você tem um computador que vale 5.000, estão te oferecendo por 1.500, desconfie. Não clica no link que vem no e-mail. Quem está oferecendo aquela promoção é a loja A, B ou C. Sai do seu e-mail, vai para a internet e entra na loja, pela internet, direto no site da loja. E você vai procurar essa promoção no site da loja. Se ela não estiver lá no site, é golpe. A outra coisa que você nunca cai no golpe é vendo CNPJ. Entra no site oficial da loja e vê qual é o CNPJ. Volta lá para aquele link e vê qual é o CNPJ que está lá no boleto. Nunca vai ser o da loja. E pesquisa aquela loja para você verificar se já houve reclamação. Quando a gente joga o nome da loja, o CNPJ da loja, nós verificamos quantas reclamações aquela loja teve. Se ela tem muitas reclamações, não compre, porque você vai ser o próximo a reclamar. Tem o Reclame Aqui, a senhora falou agora da reclamação, lembrei Sim, direto do Reclame Aqui. O Reclame Aqui, o Procon, o próprio Jus Brasil demonstra quantos processos aquela empresa tem. E link, não entre em link, entre no site oficial da empresa. Essas são as melhores dicas que nós temos. Doutora, teve uma situação, e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre. A senhora falou da questão de entrar em loja e me lembrou muito de uma situação que teve... Pode falar o nome da empresa aqui? De boa? Acho que é da Avan, que teve aquela situação que o site apareceu preços muito pequenos. Realmente, o site oficial, preços muito abaixo, foi um problema que teve. E se eu não estou enganada, o Tribunal de Justiça mandou que mantivesse os preços, né, que vendesse pelos preços que estavam sendo ofertados. Era alguma coisa assim, eu li muito por alto, eu só vi mesmo a notícia da decisão e aí que eu entendi mais ou menos o contexto. Mas nessa situação foi amparado o direito do consumidor, né, porque estava no site oficial e aí, mesmo que, enfim, a gente sabe que existe ali um prejuízo para o empresário, só que não se pode... prejudicar o consumidor que comprou de boa fé, né? Porque presume-se que a pessoa comprou de boa fé, estava no site da loja. Sim, e para responder essa sua pergunta, eu vou esclarecer a população que
A lei, o CDC, ele trabalha com o que nós chamamos de propaganda enganosa. O que é uma propaganda enganosa? É uma propaganda que falta com a verdade ao consumidor. Faltar com a verdade é eu divulgar preços equivocados, quantidade de mercadoria equivocada, dar descontos que não existe. Então, a lei diz que quando a empresa ela divulga preços que não existem, quantidades de mercadoria que não existe, descontos que não existe, ela é obrigada a manter aquilo que ela divulgou para o consumidor, mesmo que ela tenha prejuízo. Uma das obrigações do empresário é revisar, é fiscalizar aquilo que ele divulga. Existe uma diferença, Sabrina, entre a publicidade, entre o contrato no direito civil e no direito do consumidor. Vou explicar uma coisa interessantíssima. No direito civil, o contrato ele é formal. Às vezes ele é escrito, né? Ou é tácito, é um acordo entre duas pessoas. No direito do consumidor, olha que interessante. Se eu pego um spray, se eu pego um batom e eu escrevo na minha vitrine 20% de desconto, aquilo é contrato. Se eu pego um papel, um folderzinho e eu jogo no chão, lá na porta do banco, você pode juntar, pegar aquele papel que está no chão na porta do banco, aquilo é contrato. E eu posso fazer a empresa cumprir aquele papel que está lá no chão e as pessoas estão pisando em cima. Se divulga alguma coisa na rádio ou na televisão, a exemplo da Avon que você acabou de falar, aquilo é contrato. Então, se a empresa ela me divulga algo para o consumidor, se ela checar a divulgação que ela está fazendo, ela está correndo o risco, porque ela está fazendo um contrato público com toda a sociedade no momento que ela divulga. E acertadamente o juiz manteve aquele contrato, porque ao divulgar ela correu o risco, que no mínimo ela deveria ter feito uma revisão antes de fazer a divulgação. E ela assume o risco no momento que ela divulga. Dentro da situação, a senhora colocou a situação do empresário, né? O empresário, como ele é visto pelo direito do consumidor? No caso, como é a atuação dele ali dentro do consumidor, a postura dele perante o Código de Defesa do Consumidor e o direito do consumidor? Existe uma diferença entre o consumidor e o empresário. Por quê? O fornecedor, que é a palavra que a gente utiliza no código, o empresário a gente usa mais dentro do direito civil. E dentro do direito consumidor, a gente usa a palavra fornecedor. O fornecedor, ele é visto como detentor do poder, o detentor da informação. Nós, consumidores, nós não temos acesso que produto será produzido, qual o material que será utilizado, qual a tecnologia que será utilizada. Nós não temos acesso a nenhuma informação. O produto chega para a gente pronto e acabado, a gente só usa. A gente não sabe se a gente pode sofrer um acidente, a gente não sabe se a gente vai ter uma alergia, porque a gente não tem acesso a nada do produto. Não nos é explicado nada, não nos é perguntado nada. Isso chama-se fenômeno da industrialização. Pós-guerra começou. Devido a essa característica, hoje, o fornecedor é visto como detentor de todo o poder. E o consumidor, ele se torna hipossuficiente na frente do fornecedor. Devido a essa desigualdade que existe entre fornecedor e consumidor, é que veio o CDC tentando igualar um pouco esse desnível que existe. E de que forma o CDC fez isso? Trazendo a inversão do ônus da prova, trazendo cláusulas que fazem com que o fornecedor arque com a propaganda enganosa, a exemplo que você deu no caso da Avon, fazendo com que o fornecedor seja obrigado a esclarecer ao consumidor as cláusulas de contrato, a especificação do produto, como é que nós devemos usar o produto, o que contém o produto de forma detalhada. Então, esses direitos que nós temos é para igualar esse desnível que existe entre fornecedor e consumidor com o peso da lei.
A senhora colocou também agora, né, essas questões das novidades que trouxe, né, o Código de Defesa do Consumidor para as nossas relações. Nós temos a questão também dos mais vulneráveis ali dentro, né? E dentro das relações de consumo, nós consumidores somos, no geral, vulneráveis perante o fornecedor. A gente, como a senhora falou, a gente não sabe de nada. Mesmo que seja, digamos, seja engenheiro, comprou o material como, digamos, consumidor final para construir a sua casa, mas ele também, mesmo como profissional, ele é consumidor, nem sempre ele consegue ter ali o domínio. Mas a gente tem a relação dos mais vulneráveis. Aí a gente tem crianças e temos também os idosos, né? Quais são as formas que a gente tem de olhar para esses vulneráveis dentro da lei? Esses vulneráveis mais vulneráveis ainda, né? A própria lei, ela já traz algumas exceções para esses que são mais vulneráveis. Exceções no sentido de que, quando se trata dos mais vulneráveis, você tem uma celeridade processual. Há uma penalidade maior quando se trata das pessoas vulneráveis. Então, vamos dar um exemplo. Os contratos, por exemplo. Quando você trata de contratos com idosos, nós conseguimos geralmente liminares para cancelar cláusulas abusivas, liminares para suspender pagamentos indevidos, nós conseguimos liminares para suspensão de comerciais publicitários que venham a trazer lesão para crianças, adolescentes e idosos. Posso te dar um exemplo. Uma determinada empresa que vendia uns salgadinhos que tinham um teor muito grande de uma substância que fazia mal para as crianças, ela colocou que a cada 20 pacotinhos consumidos, a criança ia ganhar um relógio. Então, como a criança queria muito aquele reloginho, né, que era de um determinado desenho, ela ficava insistindo ao pai para comprar aqueles pacotinhos. Só que ela ingerindo todos aqueles pacotinhos, ela poderia até ter um problema de saúde. Então, foi proibido o comercial da venda daquele determinado produto e aquele determinado brinde. Porque a ingestão daquele determinado salgadinho em excesso ia colocar em risco a vida daquela criança. Então, há uma proteção, sim, relacionada ao consumo de produtos e de serviços que possa vir colocar em risco a vida daquela criança ou de um determinado idoso. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para trazer uma informação relativa a esse assunto que você colocou e aos idosos. Está ocorrendo, infelizmente, o uso indevido de contratos sem autorização dos idosos. Geralmente são idosos que têm benefícios junto ao INSS. Já tem, inclusive, alguns deles realmente empréstimos que foram feitos, consignados. E as pessoas se utilizam dessa nova metodologia de empréstimos através de mensagens de telefone e fazem empréstimos consignados, financiamentos que os idosos não fizeram. E os idosos vão fazendo cadastros, vão dizendo sim, vão passando informações, porque eles não têm a malícia. E, ao final, eles estão fazendo novos empréstimos, novos consignados, sem querer fazer, mas eles estão cedendo os seus dados. E esse dinheiro nem cai na conta deles. Cai na conta de uma terceira pessoa que fez esses financiamentos. E quando alguém da família vai receber ali, conjunto com eles, o benefício, percebe que o valor que eles estão recebendo é muito abaixo do que deveria receber. E aí verifica a fraude. Aí tem que fazer o BO na delegacia, depois tem que entrar, comunicar o INSS, depois entra com uma ação judicial para conseguir o cancelamento desse empréstimo indevido, dessa fraude. Só que até tudo isso acontecer, já se passou 6, 7, 8 meses que esse idoso está sem esse valor, que é um valor considerável, que paga ali os seus remédios, paga ali a sua subsistência.
Então, queria aproveitar esse espaço para informar, né, as pessoas que têm um idoso em casa. Prestem atenção, não deixe eles com o celular passar dados. Hoje em dia, alguns contratos eles finalizam apenas com uma foto. Não deixe eles passarem foto. Orientem os idosos a não passar foto, a não passar seus dados, não bater foto do seu documento e mandar pelo celular. Porque, na verdade, ao fazer isso, eles estão fechando um contrato, estão fechando um financiamento e isso é muito perigoso. Ao detectar que houve uma diminuição no recebimento do benefício, vá imediatamente ao INSS, puxe no meu INSS através do celular um extrato. Se houve uma baixa, verifique logo, vá na delegacia, faça o BO e imediatamente entre com o processo pedindo cancelamento. Isso é muito importante, alerte o idoso que tenha na sua casa. Recado dado. A gente depois coloca também como corte. Vai ser interessante. E aí, doutora, uma outra pergunta que me surgiu aqui na mente. Esses dados, inclusive o número de telefone, eles são dados pessoais de cada um, né? Existe aí também uma violação da LGPD? Quando ocorre essa situação, como a gente pode se prevenir? Para quem não sabe, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sabrina, eu acho que essas quadrilhas elas são tão articuladas que quando nós entramos com os processos dos nossos clientes, eles são avisados pelas quadrilhas que já saiu o benefício deles. Porque antes do próprio INSS avisar que o benefício foi concedido, o cliente já liga para o advogado dizendo, olha, eu acabei de receber um comunicado dizendo que eu tenho disponível para empréstimo o valor de X. Quer dizer, ainda nem chegou a carta de concessão, ele já recebeu a carta do banco que ele pode fazer empréstimo no benefício. Então, você tem uma ideia de quanta informação essas empresas têm. Então, é algo assim, há sim uma violação de dados, eles têm todas as informações, inclusive na frente do próprio idoso. É uma coisa assim muito, muito, muito avançada. Eu não sei te falar de que forma eles trabalham, de onde vêm essas informações, mas são empresas muito articuladas e que realmente têm todas as informações. Outro dia, doutor, inclusive, a gente estava conversando, eu e o meu namorado, ele me mandou um vídeo que era muito interessante, assim, uma situação com RG, com documento de identidade, RG, CPF, enfim, o que tiver, né, CNH, título de eleitor, que existe uma forma de você descobrir, né, se os seus dados foram expostos de alguma forma, e também um link para você informar a violação da LGPD. Se eu não estou enganada, é com o governo federal. Agora, eu não vou me recordar realmente qual é o passo a passo, porque foi uma coisa muito rápida. Sabe aqueles vídeos de Instagram que a gente vê? Mas está salvo aqui. E aí, também vamos colocar também nos comentários do vídeo, vou pedir para o pessoal colocar também esse passo a passo, que é importante, é um conhecimento que é público, né? Deve ser público. E aí você informa lá qual o documento que foi violado, qual foi o documento que foi exposto, tudo direitinho, e que existe a violação ali da LGPD. Eu achei muito interessante isso, e eu não sabia. São coisas que a gente acaba aprendendo, né, vendo esses vídeos do Instagram, enfim. E uma outra coisa assim, importante é dizer para o consumidor que é importantíssimo a denúncia. E existem caminhos para fazer a denúncia. O primeiro caminho é junto à empresa, e no caso que a gente está falando do INSS, a primeira coisa é fazer o BO, informar o INSS. Depois você vai fazer a denúncia no PROCON da instituição financeira. E por último, você vai entrar com uma ação junto ao Juizado Especial da Relação de Consumo. Até 20 salários mínimos, você pode fazer isso pessoalmente. E a partir de 20 salários mínimos, através de um advogado. O PROCON, ele atua em todas as causas? Tem alguma coisa que eu não consigo levar para o PROCON? Como é essa relação com o PROCON?
O PROCON atua em todas as causas, independentemente de assunto. É relação de consumo, o PROCON atua. O que acontece é que o PROCON não é um órgão judicial. Ele não tem como obrigar a empresa a resolver o seu problema. Ele é um órgão administrativo. Você vai levar a demanda até o PROCON vai chamar a empresa vai apresentar a justificativa, vai ou não fazer o acordo. O PROCON tem até um limite que ele pode ir. A empresa chegando dizendo, olha, eu não concordo com o que o consumidor está fazendo, está falando, eu acho que não houve um erro, eu não vou fazer um acordo. Ali encerra o trabalho do PROCON. E aí o PROCON vai te orientar a ir para o juizado especial da relação de consumo. Agora, você não pode ir direto para o juizado especial da relação de consumo, porque o próprio juízo não aceita. Você precisa, primeiro, antes de chegar no PROCON, ir até a empresa e tentar resolver com a empresa. Tem um passo a passo. Se você não resolveu com a empresa diretamente, aí você deve ir até o PROCON. Não resolveu lá no PROCON, aí você vai procurar o juizado especial. É importante eu resolver esse passo, porque às vezes você consegue resolver na empresa. Aí você vai no PROCON, é administrativo, é rápido, você consegue resolver ali. Aí você só vai lá para a justiça se você não conseguiu resolver nesses dois aqui. Isso é importante a gente seguir os passos corretos até chegar no judiciário. É obrigatório, antes de ir no PROCON ou antes de ir no judiciário, a gente acessar alguma coisa, a gente fazer algum tipo de denúncia, tentar no Reclame Aqui ou alguma outra forma de resolução, ou a gente pode ir direto nesses meios? Sabrina, obrigatório não é, mas pela experiência que eu tenho, antes de você chegar a procurar um órgão para resolver, primeiro procure a empresa. Seja o Reclame Aqui, seja a empresa realmente. Geralmente, eu sempre oriento a você tentar resolver diretamente com a empresa. Quando você vai até a empresa, vai até o gerente, vai até o proprietário da empresa, ou até o Reclame Aqui da própria empresa, e você não teve o retorno, não teve a sua demanda correspondida, aí sim você procura o PROCON. Aí sim você procura o juizado a partir do momento que você fez a sua parte de consumidor. Você não precisa, cada vez que você tem um problema, ir direto a um órgão ou ir direto à justiça. Nós, enquanto cidadãos, nós temos sim o poder na nossa mão de resolver os nossos problemas. Eu acho que a gente não precisa, né, atribuir tudo ao poder judiciário ou aos órgãos. Eu acho que a sociedade ela tem uma maturidade suficiente, tanto empresarial quanto consumidor. Isso é o que eu tento levar à classe empresarial e à sociedade. Nós temos que ter uma maturidade de fazer com que a lei se cumpra automaticamente. O CDC tem que ser cumprido. Eu não preciso estar com uma faca no pescoço do fornecedor para ele saber que ele tem que fazer o CDC cumprir perante o consumidor. Ele tem que saber que aquilo que ele anuncia, ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir os prazos, ele tem que cumprir o preço que ele anuncia. O produto que ele vende tem que ser de qualidade. Então, eu acho que precisa ter um amadurecimento. E não é só o amadurecimento do consumidor. Nós precisamos ter um amadurecimento do fornecedor. Nós precisamos começar a ter políticas no PROCON, no nosso município, de dar um selo de qualidade para o fornecedor. Quem são os melhores fornecedores do semestre? Quais empresas tiveram menos reclamação? E as empresas que tiveram reclamação, quais foram as que resolveram o problema? Porque eu acho que o importante não é nem não ter reclamação, é resolver o problema das reclamações que tiveram de forma satisfatória. Uma boa ouvidoria pode resolver o problema? A gente já teve, por exemplo, aqui, também utilizando marcas aqui, nacionais, uma situação, por exemplo, com a Boca Rosa, que teve uma ouvidoria, foi lá, era uma situação de produto de pele, que deu alergia e tudo mais, ela fez o recall de todo o produto, consertou a situação e aí fez a distribuição normalmente. Uma boa ouvidoria resolve um problema? Consegue resolver um problema? Consegue. É o que eu falei para você. Problemas sempre vão existir. O problema não é o principal. Porque o consumidor, ele quer ver o problema resolvido.
nós não podemos sonhar que problema não vai existir. Seria utópico, porque o carro vai dar defeito, uma peça do computador vai quebrar, um aparelho celular vai dar defeito. E não é que o fornecedor queira. Nenhum fornecedor quer ter problema. Nenhum fornecedor quer perder o consumidor. Nenhum fornecedor quer que a imagem da sua empresa seja abalada. Se todos nós pudéssemos escolher, tanto fornecedor quanto consumidor, iria escolher nunca ter problema. A solução está em você cumprir a lei e saber como resolver o problema. Então, uma boa ouvidoria resolve. Uma boa gestão de empresa resolve. Um bom relacionamento dentro do PROCON, quando a sua empresa for chamada, resolve. Doutora, o fornecedor, como ele pode agir de forma preventiva para que nessas questões com problemas, ou até mesmo para evitar que o problema se realize em algum momento, seja uma questão judicial, seja um processo, ou seja alguma coisa que nem beire assim, um processo, mas como é que ele pode agir de forma preventiva dentro dessa relação de consumo? Primeiro momento, ele tem que se capacitar e capacitar os seus funcionários de acordo com o CDC. Se ele tiver o conhecimento do CDC, se os seus gerentes e se os seus funcionários conhecerem o CDC, com certeza absoluta, ele vai trabalhar de forma preventiva. E eu posso lhe dizer, com toda a experiência desses meus anos trabalhando, indo a campo, que eles não conhecem. Se você for às ruas, como eu vou, levando a cartilha, que eu levo tanto para os consumidores, como eu entro dentro das empresas, você vai verificar que no nosso município nós temos empresas que têm produtos que não têm preço, algumas têm produtos com validade vencida, algumas têm produtos mal armazenados. São situações que vão de encontro ao CDC. Se eles observassem o CDC, isso não ocorreria. Eles estariam trabalhando de maneira preventiva. Tem funcionários que não sabem te dar informações do serviço que está sendo prestado dentro da própria empresa. E o funcionário deve estar dentro da empresa apto a te dar informação, porque a informação ela é obrigatória para o consumidor. A partir do momento que o fornecedor e os seus funcionários conhecem o CDC, eles vão atuar de maneira preventiva. O direito à informação hoje, ele está sendo muito cobrado e exercido ao mesmo tempo, né? Só que cobrado e exercido, eu digo, por conta das mídias sociais, principalmente. A gente tem um boom das redes sociais. A gente vê aí cada vez mais as pessoas exigindo seus direitos e exercendo seus direitos. E a informação ela é necessária, mas muitas vezes ela vem mal vestida, mal passada, né? A gente não consegue passar a informação correta, ou passa a informação incompleta, ou então fica só naquela superficialidade. Como a gente consegue melhorar essa prestação do serviço, da informação para o consumidor e para também o fornecedor? Como é que a gente consegue? Olha, eu vou te dar um exemplo bem prático. A OAB e a UFOPA se uniram e fizeram uma cartilha. A cartilha ela é uma linguagem simples e acessível, onde tem os principais direitos do consumidor e do fornecedor. Nós fizemos através de uma cartilha digital, aonde a pessoa pode baixar no seu celular, levar ela no bolso e acessar com os direitos mais básicos e principais que todo mundo precisa. Teve uma dúvida? Vai lá rapidinho e acessa. O linguajar simples do dia a dia, que todo mundo pode ter acesso. Então, ela está lá no site da UAB, disponível. Eu vou, inclusive, passar o link para você colocar, se puder, na nossa matéria, quando ela for ao ar, e qualquer pessoa ter acesso. Eu acho que a maneira mais fácil de levar conteúdo à população é você traduzir a linguagem jurídica da lei
trazendo exemplos, facilitando para o consumidor e para o fornecedor com uma linguagem simples, fácil e acessível e hoje digital, para ele não precisar ir para aquele texto da lei. E foi isso que nós fizemos. Doutora, a gente já está caminhando para o final do nosso podcast. E aí, dentre os vários recados que a senhora colocou aqui para a gente hoje, eu peço que a senhora dê um recado final para o consumidor, para o fornecedor, para o nosso público, né, sobre a importância realmente de você se atentar tanto aos seus direitos quanto aos seus deveres enquanto consumidor e fornecedor. Certo. Primeiro, eu gostaria de dizer que é importantíssimo você conhecer os seus direitos. Eu costumo dizer que eu só posso exigir aquilo que eu conheço. Se eu não sei o meu direito, eu não consigo exigir. Então, busque quais são os seus direitos. Porque, vamos supor, você tem um celular, seu celular quebrou. Você está 30, 40, 50 dias sem seu celular. Será que a empresa pode me deixar sem celular? Esse tempo todinho eu paguei pelo meu celular. Não, não pode. Ela só pode te deixar por 30 dias. Depois você tem como exigir um novo, mesmo estando na assistência técnica. Por que eu sei disso? Porque eu estudei. Então, você precisa estudar. Busque um material onde você possa conhecer os seus direitos. Então, a primeira coisa que eu tenho para o consumidor: busque o conhecimento dos seus direitos. Busque estudar o CDC. Segundo conselho ao consumidor: não deixe para lá. A cultura do deixa para lá faz com que o fornecedor continue lesando o consumidor. Eu acho que a cada 100 pessoas, uma entra na justiça, uma busca os seus direitos e faz com que cada vez mais seja mais fácil para o fornecedor não cumprir o CDC. Então, por isso que eu digo, consumidor, busque os seus direitos. Se todos nós buscarmos nosso direito, o fornecedor vai cumprir a lei. E ao fornecedor, eu digo, conheçam o CDC, pratiquem a lei, que vocês vão ter muitos mais consumidores na empresa de vocês. Vocês vão ter muito mais lucro, vocês vão vender muito mais. Consumidor satisfeito, ele volta. Então, conheçam a lei, pratiquem a lei, sejam bons fornecedores e tenham muitos lucros. Doutora, muito obrigada por ter aceitado esse convite para estar aqui hoje. Muito obrigada por essa entrevista que foi de grande conhecimento. Muito obrigada de verdade. E eu já vou deixar um convite aqui sobre um assunto que a gente estava conversando lá fora, que é o seguinte: caso vocês da nossa população ainda não saibam, a doutora, como já colocou no começo, trabalha também com justiça restaurativa. E aqui em Santarém, nós temos agora, né, ainda vai ser implementada, mas já está aprovada a lei, que trata sobre justiça restaurativa dentro do município. Então, quando a lei for implementada, doutora, a senhora só me dá um ok para a gente marcar o dia para a senhora voltar aqui, para a gente conversar um pouco sobre essa lei, porque para a gente é muito importante ter conhecimento da lei. Independente de sermos... de estarmos vinculados ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, independente de qualquer situação, é importante nós termos conhecimento das nossas leis municipais. Então, já fica aqui o convite para a senhora voltar para a gente falar sobre essa lei. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui falando sobre direito do consumidor e vou estar à disposição para falar também sobre justiça restaurativa. Então, meu amigo, minha amiga, eu te espero na próxima quarta-feira com mais um episódio do Dcast. Não se esqueça, quarta-feira, 17 horas... 17 não, 19, desculpa, tô com 7 na cabeça. 19 horas a gente tem um encontro marcado aqui, tá bom? Nesse canal no YouTube. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.